dentro de um contexto mais aberto, porque o culto dos empreendedores, quando eu coloquei o banner, hoje eu fiquei chateado comigo hoje, porque hoje eu dei um mole muito grande. Por quê? Porque eu coloquei o banner do culto dos empreendedores, então veio pelo menos 4 pessoas descendo ali na internet, num grupo que eu coloquei. Em vez de eu ter ali utilizado dessa oportunidade, eu acabei deletando toda a postagem com as críticas que foram feitas, porque as pessoas elas têm uma ideia errada do que é prosperar. Vocês devem essa semana ter ouvido aí um debate, uma polêmica sobre a música de uma jovem, e ela falando sobre essas coisas, e aí todo mundo faz aquele espetáculo, de sempre. Mas na verdade eu não encontrei na Bíblia, irmãos, nenhum versículo sequer que mande o homem ser pobre. Alguém aqui já leu? Tem um monte dizendo sobre prosperidade, mas não tem um só versículo que nos mande ser pobre. O que eu quero que você entenda? A prosperidade, ela não é a questão apenas do dinheiro. O dinheiro é a força motora, é uma energia de troca. Sem dinheiro, você não consegue chegar no mercado e comprar. Ou consegue? Alguém aqui já conseguiu isso? Você tem que dar o dinheiro e a pessoa te dá mercadoria. Ou é diferente para alguém? Porque para mim só funciona assim. Toda vez que eu vou, irmãos, nunca tive o privilégio de alguém falar assim: não, isso é pastor, pode levar mercadoria. Nunca funcionou. Entende? Então, nós entendemos que a Bíblia ela vai tratar com muita seriedade a questão financeira. Mas hoje, onde eu quero que a nossa mente ela possa girar em torno do que a palavra dessa noite leva a nossa mente. No texto que nós lemos, na fé prática, eu quero hoje falar com você sobre fé prática. O que é fé prática? Quantos aqui têm fé? Levanta a mão. Todos têm fé. Muito bem. Todo mundo tem fé. Que coisa linda. Só que a Bíblia vai dizer que a tua fé sem obras, ela é morta. Então a fé sem atitude, ela não promove absolutamente nada. Uma coisa morta não pode produzir. Uma coisa morta não pode fazer nada acontecer. Então o texto vai dizer que Deus colocou aonde? Adão no jardim. Porém, ele colocou para um propósito: cultivar e guardar. Qual é o grande problema? Que muitas pessoas pensam que o trabalho é um caso. Será que na sua mentalidade é isso? Hein? Será que na sua mente o trabalho é um castigo? Porque talvez o relacionamento seu com o trabalho, desde pequeno, ele é um relacionamento ruim, porque você acha que trabalhar é um castigo. Mas Deus, antes, esse capítulo aqui é o 2, a tentação acontece no 3, e Deus está colocando Adão e Eva para cultivar e guardar. Cultivar é trabalhar. Ou você pensou que Deus criou o paraíso, o Éden, aí colocou Adão e Eva para eles deitar, dormir e comer frutinha? Talvez é essa mentalidade que a gente tem. A Bíblia diz em Eclesiastes, para que o preguiçoso ele vai ter com a formiga. E eu vou dizer uma coisa muito séria: Deus não
do jovem até o mais velho. As pessoas que Deus chamou estavam trabalhando. Deus chamou gente de trabalho. Deus chamou gente de força. Pastor, mas eu não sou ambicioso, eu não tenho ambição. Eu penso que o Evangelho é humildade. Humildade não tem a ver com pobreza. E a ambição, ela pode ser uma ferramenta, ao invés de ser destruição. Ela pode ser uma força motora na sua vida. Então, o que eu quero hoje chamar a atenção, desde o jovem até o mais velho? Porque a Bíblia é tão séria quando ela trata do assunto. Eu só não separei, porque na minha Bíblia não está assim, mas na versão da King James, ela vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 6, se eu não me engano, ela vai dizer o seguinte, que nós não devemos nem cumprimentar os irmãos que não gostam de trabalhar. Está escrito. Eu vou terminar aqui, vou abrir no meu celular, porque essa versão aqui não é a King James, mas está escrito, o apóstolo Paulo vai falar por quê? Eles vão para pregar o Evangelho, e lá na cidade onde eles vão pregar o Evangelho, na cidade de Tessalônica, eles fazem o quê? Eles trabalham, porque eles dizem assim, nós estivemos aqui, pregamos o Evangelho para vocês, mas não fomos pesados a ninguém. O apóstolo está falando. Então, o que nós entendemos da didática de Deus? Nós entendemos que o trabalho é uma ferramenta. Nós poderíamos chamar, como em muitos lugares, talvez foi essa visão que quem criticou o banner teve, de que nós iremos reunir as pessoas aqui apenas para ungir uma chave, apenas para colocar a mão na cabeça, apenas para dizimar e ofertar, e através disso prosperar. Pois eu vou dizer uma coisa para você: você pode dizimar, você pode ofertar, você pode dar tudo que você tem, se você estiver fora deste planejamento de Deus, se você estiver fora da visão que o Senhor mesmo criou e deu ao homem. Olha, na King James, cadê? 3:6. É isso. Mas aqui vai falar do mesmo jeito. O versículo é o 6 mesmo. Mas diz assim: nós vos mandamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Lá no outro texto é que não trabalha, não segundo a tradição que recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente, nem comemos pão algum de graça. Olha o que Paulo está falando: nem comemos pão algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a ninguém. O apóstolo Paulo está falando isso. E como apóstolo, ele podia se gabar do direito de comer do pão sem trabalhar. Vocês estão entendendo ou não? Então, eu aqui neste lugar, a pregação, a orientação, ela é diferente. Por que é o culto dos empreendedores? Porque qualquer um que está aqui, se não pode se tornar um. Qual a vantagem, pastor, daquele que empreende? A vantagem daquele que empreende é viver uma vida com mais largueza, é fazer o que Deus, ele orientou aqui a Adão: cultivar. Para quê, pastor? Cultivo se relaciona ao plantio, significa ao cuidar daquilo que se planta. Para quê? Para que isso possa multiplicar, para que isso possa gerar crescimento, porque prosperar é como crescer. Então, o que eu preciso entender? As ferramentas Deus já te deu, só que Ele não vai fazer
os caminhos, e aí sim Ele vai me dar o direcionamento para que eu possa crescer. Entenda, Ele já colocou todas as sementes à minha disposição e à sua disposição. A questão é: qual é a disponibilidade que eu tenho? Porque, pensa bem comigo, nós temos aqui irmãos de variados salários. Nós temos aqui os que ganham bem, nós temos que ganhar mais ou menos, nós temos que ganhar salário, temos todo tipo de gente aqui. Aí eu pergunto para você: o que faz a diferença? Pastor, porque fulano estudou mais do que eu. Mas será que é só o estudo que determina aquilo que você vai semear e quando você vai colher? Porque alguém pode estudar até faculdade e não ganhar um centavo. E alguém pode nunca ter estudado e ser rico. Uma coisa não tem a ver com a outra. Quando Deus coloca Adão no paraíso, coloca no Éden, não tinha faculdade. Mas Ele colocou Adão como uma das coisas que mais gera resultado financeiro: terra, plantio, semente. Nós, o tempo todo, estamos consumindo, estamos comprando de alguém que plantou, alguém que você nem conhece. Você está entendendo? Chegou até nós, e aí a gente vai dar o quê? Dinheiro. A gente vai investir o quê? Dinheiro. Todo dia vai no mercado, dinheiro. Todo. Então a questão não é apenas um caminho, porque quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele está dizendo o quê? Jesus é o caminho para a salvação. Jesus é o caminho para a vida eterna. Entende ou não? Mas quando nós falamos de recurso, o Senhor Ele vai te dar caminhos na terra para você chegar àquilo que você precisa. Só que não adianta. Eu muitas das vezes vejo pessoas: sobe monte, desce monte, faz jejum, ora. Oi? Ó, caro irmãos, em nome de Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não deve comer, está escrito. É duro essas coisas? Não, irmãos. A questão é: eu preciso fazer as coisas acontecerem, porque sobre mim já existe uma palavra, sobre mim já existe uma unção. Não, pastor, eu vou orar, eu vou subir o monte, eu vou jejuar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Entenda, Deus só mandou corvos. Deus só mandou corvos para sustentar Elias, porque Elias estava numa missão. Vou dizer de novo: Deus só mandou corvos para sustentar Elias, porque Elias estava em uma missão. Deus não vai mandar os corvos se você estiver prostrado, se você estiver parado. Agora, quando você colocar os pés, o Senhor coloca o chão. Glória a Deus. Se você colocar os pés, o Senhor coloca o chão. Pastor, esse negócio de prosperidade, entenda uma coisa: o nosso Deus é dono do ouro e da prata. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Como é que nós vamos promover o reino de Deus? Como nós vamos abençoar a vida se Deus não abençoar a nossa? Se os frutos das minhas mãos eles não produzirem, como eu vou dizimar?
mas não queremos plantar as árvores. E aí não vai funcionar. O Senhor está te chamando para um tempo para você entender o que Ele está falando. Qualquer coisa, qualquer semente que você plantar, ela vai produzir. Qualquer semente. E boa ou má, ela vai produzir o que é natural da semente. O que eu preciso entender? O que eu preciso aprender? O semeador saiu. Ele não escolhe nada, ele simplesmente saiu a semear. Teve semente que caiu no terreno ruim, teve outra que caiu entre os espinhos, outra caiu entre as pedras, uma caiu numa terra boa. Mas ele olhou, não, ele semeou. Entende? Porque o semeador, a função dele é semear. A nossa função é semear. Deus nos chamou para essa semeadura. Então, quando eu entendo isso, eu saio apenas do campo da fé fictícia para uma fé real, para uma fé de fazer acontecer, uma fé que sabe que se colocar os pés, Deus vai colocar o chão. Então, a partir deste momento, você começa a abrir os horizontes e você começa a entender onde você vai depositar o teu dinheiro, onde você vai investir o teu dinheiro, como você vai fazer com que o teu dinheiro cresça, como é que você vai fazer para prosperar, para crescer. Nós aqui temos pais, nós temos mães. E aí? Qual é o legado de prosperidade que você está deixando para o teu filho? Para a tua filha? Qual é? Depender? Viver na dependência? É isso que você está gerando dentro da sua casa? Hoje nós estamos observando a geração dos nossos jovens, e essa é uma das preocupações que eu tenho nessa igreja, porque nós estamos aqui com jovens de 13, 14, 15, e aí? Já está pensando em abrir uma empresa? Já está pensando em trabalhar? Ou está pensando em ficar em casa dormindo até meio-dia? Fala comigo. Sabe qual é o problema? Da gente não querer crescer. Você sabe qual é o problema da gente não querer crescer? É que toda não, para alguém pegar e vir, ó, aí você chegar assim na prateleira e falar assim: pega ali grande na prateleira para mim. Aí vem ele de novo. Tem como você pegar ali na prateleira para mim? A vida toda o anão vai ter que pedir alguém para pegar alguma coisa para ele. Porque ele não cresceu. Você pode ficar postado a vida toda vendo Netflix. Você pode ficar o dia todo no celular. Pode. Pode. Bateria dura. Pode ficar. Maratonando o TikTok. Pode. Só tem duas coisas. Você vai matar seus neurônios. Provavelmente você vai pensar muito pouco. Provavelmente sua mente será uma mente improdutiva. E provavelmente você vai passar a vida toda pedindo às pessoas alguma coisa. Entende? Só que Jesus, Deus, nos colocou para cultivar e guardar. Não há beleza na dependência. A dependência ela mata. O Senhor criou Adão e Eva para ser livre, para chegar no paraíso, plantar e dizer assim: hoje eu quero comer banana, hoje eu quero comer maçã. Mas se não planta, vai ter que escolher aquilo que é mais barato, não o que quer, o que é mais barato. Vai sempre viver naquela coisa: não posso. Secar. Isso é uma palavra que eu odeio. Essa. Isso aqui não posso. Ó, já vem com o filho, já pega na mão, já vem andando e falando assim: ó, só não barato.
sabiam que quando nós nascemos com o que Deus colocou no ser humano? Porque vocês vão concordar comigo. Se uma criança ela veio, Deus que formou a criança, ela veio no estado original. Vocês acreditam nisso ou não? Uma criancinha pequena, ela veio no estado original. Está purinha. É verdade ou não? Então a gente vai entender que se uma criança está no estado original e puro, ela é a cópia fiel da vontade de Deus. Beleza ou não? Ela é a cópia fiel. Como que não? No geral, Como que uma criança age em relação, por exemplo, ao dinheiro, ou às coisas, ao que ela quer? Para ela tudo é infinito. A criança não fala assim: pai, está acabando o dinheiro. Não, só diz assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Para ela, essa relação de estar caro não existe. Porque ela vem de um lugar onde nada é caro. Entendeu ou não? Ela veio de um lugar onde nada é caro, onde não há nada impossível. Ela veio diretamente do céu, foi gerada. Só que aí, onde mora o problema? Que aquilo que é natural começa a receber uma programação antinatural, anti-Deus. Qual é a programação anti-Deus? É a programação que nos leva para tudo aquilo que é escasso, para tudo aquilo, porque não sou eu que vou dizer, Jesus foi quem declarou isso: filhos, eu vim ao mundo. Olha só, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Eu vim para que vocês tenham vida, e que essa vida seja abundante. Então, se Jesus veio para esse motivo e eu não estou vivendo isso, é porque eu ainda não aceitei essa vida que Jesus tem para mim. Eu aceitei a vida que os meus pais disseram, eu aceitei a vida que os meus amigos disseram, eu aceitei a vida que o meu patrão me disse, mas eu não aceitei a vida que Jesus veio trazer para mim. Qualquer um de vocês que está aqui sentado, podem ficar rindo. Tem gente que nem se mexe. Tem gente que não diz nem um amém. Mas qualquer um que está aqui pode ficar rindo. Pastor, eu não acredito, então fique embora. A irmã, ela falou para a gente, nós fomos viajar, e ela falou algo muito interessante. O que ela disse? Ela falou assim: pastor, durante alguns meses, todo o dinheiro que veio na minha mão, eu ia lá, comprava alguma coisa no mercado, sobrava R$1, R$2, eu pegava esses R$2 e guardava. Sobrava, ia lá guardar. Quando a gente veio para a viagem, que eu fui tirar o dinheiro e contar, tinha R$600. E esse 680. E esse dinheiro bancou minha viagem. E quem viu lá vê que eles comem direitinho, né? Eles gostam do bom melhor. A saía de 700, né? 300, 200, 700. Aí você vai falar: por que o senhor está dizendo? Sabe por quê? Pensa comigo. Se aquele valor que essa pessoa tirou e guardou era do dia a dia dela, ok? Como que então guardou, não faltou e o dinheiro chegou a 680? Mas não faltou. Então é sinal que se ela sempre fizer isso, o que vai acontecer? A questão é: a gente precisa entender como que o reino funciona. Alguém disse hoje para mim, nessa postagem, a Bíblia diz: buscar o reino de Deus. Mas eu falei: eu estou falando do reino. Porque quando eu falo de reino, eu penso de quê? Onde a gente pode pensar reino? A gente vai pensar em príncipe, princesa, rei, rainha. Não é. Vai falar de reino, vai pensar em outra coisa? Não tem como. Então, quando Jesus
artificial para uma fé prática, onde Deus, Ele vai ser real na sua vida, como um todo. Como é que eu faço isso, pastor? Eu começo a entender daquilo que o Senhor me deu como herança, uma vida em abundância, e eu começo a aceitar isso na minha vida. Como assim, pastor? Se eu vou para um lugar, eu não vou estar pensando sempre como a gente pensa. Vai viajar, uma tradição muito bonitinha, e daí, gente? É o que? É uma marca? É uma marca? É o que isso aí? Uma maldição? Terra é terra, não é o lugar que te define, não é a família que você nasceu que te define, não é o quanto você tem no bolso hoje que define você, é o quanto a sua alma está pronta para crescer, é o quanto a sua mente ela é liberada para crescer, o quanto ela enxerga possibilidades. Por quê? Alguém já viu alguém beber água? Todo mundo vende a garrafinha de água, né? Aí tem um cara em Caxias que ele escreveu na caixa de água dele: vende água. Ele escreveu A-G-O-A, água. Pastor, esse cara deve ser muito burro. Esse cara vendeu foi muita água por causa do nome. Lá em Nova Iguaçu não tem mais, mas tinha um restaurante chamado Deu Certo. Conhece? Todo mundo passava e olhava para o restaurante. Entendeu? Hoje eu postei, o Yudi. Quem lembra do Yudi e da como é que é? PlayStation, como é que chama o menino? Priscila, né? Eles trabalhavam, todo mundo lembra do PlayStation, não sei o que lá. Pois é. Só que o Silvio Santos falou para ele assim: Yudi, faz o seguinte, eu vou colocar um videogame barato, na época era o Atari, e quando vocês forem fazer a propaganda, vocês falam assim: o videogame do Yudi e da Priscila. Então, quando era anunciado, era um videogame do Yudi e da Priscila. O que aconteceu? As crianças ligavam para o programa, em vez de pedir o PlayStation, pediam o videogame do Yudi e da Priscila. Assim, Silvio Santos vendeu foi muito Atari, mas muito Atari. Por quê? Só mudou o quê? Uma palavra. Só mudou a estratégia. Então, onde muitas pessoas não vê dinheiro, ele vê. Onde não vê oportunidade, ele vê. Por isso que tem gente que está chorando e tem gente vendendo lenço. Entende, irmão? Você pode ser um dos dois, meu irmão. Entenda aqui, você pode. É isso que eu quero que você entenda. Você pode ser um dos que vai ficar chorando, reclamando, murmurando. Ou você pode sair daqui hoje e falar assim: Senhor, me dá uma ideia. Senhor, me diga algo, porque eu preciso crescer. Eu tenho família, eu preciso prosperar, porque esse é um grande motivo para você crescer. Você tem filho, é motivo para crescer. Você tem esposa, é motivo para você crescer. Então, se nós realmente entendemos de evangelho, o Senhor está levantando um povo forte. Por quê? Em Provérbios está escrito: porque ao pobre ninguém ouve. É escrito. Você já viu alguém dar atenção para o mendigo na rua? Parar para ouvir o que ele tem para dizer? Mal o cara chegou, a pessoa já fala assim: não quer ouvir.
Agora, quando você para, você vê a pessoa está ali alinhada. Isso aconteceu, não sei se você estava comigo no centro da cidade, o cara de terno e gravata, de repente o cara saiu do negócio com umas correntes, gritando que queria se matar. Todo mundo parou para mim. Todo mundo parou. Era uma peça evangélica da Universal. Mas o cara todo de terno, todo arrumado, cheio de corrente, quem não vai parar? Então deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor nos chamou para viver uma vida com abundância. Prosperidade não é uma questão só de dinheiro, mas eu já disse e vou repetir o que é o dinheiro. O dinheiro é uma energia de troca, é um recurso que Deus nos dá para tocar as coisas aqui na terra. Porque aqui na terra funciona o dinheiro, não funciona a palavra não. Aqui na terra, nós só estamos aqui nesse lugar aqui, fazendo tudo aqui porque paga. Ué, e se não pagar, faz tudo? Só em casa. Mas aqui não. Vai ouvir som? Também não. Vai ter bateria? Também não. Aqui embaixo o que move é dinheiro, é recurso. E a Bíblia tem um versículo que ele é cruel. A Bíblia diz: aquele que tem vai se dar mais ainda, e ao que não tem, o que tem vai ser tirado. Pastor, mas é que eu fiquei com medo, eu guardei. Não pode guardar, porque aquele que guarda é servo mau e infiel. Guardar, que eu digo, é no sentido de esconder, de não multiplicar, de não fazer as coisas acontecer, de não ir para a guerra, de não acreditar que Deus é contigo. Porque se você acredita que Deus é contigo, você vai e Ele vai junto. As portas vão se abrir. O que você tiver na tua mente de fazer, meu irmão, de vender, seja água, seja bala, seja o que for, você vai crescer. Aleluia. Você vai crescer. Não espere chegar à idade adulta, não. Vocês que estão jovens aqui, não. Faz uma trufa. Vai vender. Vende paçoca. Eu falei aqui do jovem, o jovem todo dia ele sai de manhã com R$1 e volta com 100 de noite. Como? Ele vai lá e compra R$1 de paçoca, vende paçoca, compra outro, vende, compra, vende, compra. No final do dia ele está com R$100. Quanto dá R$100 na semana? Se ele trabalhar 6 dias, é 600. Se um mês inteiro, R$2.400 vendendo paçoca. É isso ou não? E 2.400 tem o seguinte: dentro dos 2.400, um desconto vai para o esporte, um desconto ele recebe 2.400, ele vai tirar a comida dele, ou seja, pelo menos 2 contos aí no mês. Vender o quê? Paçoca. O que eu quero dizer para você? Deus já deu a semente, Ele não colocou rótulo. Não é só sendo doutor, não é só sendo isso, não é só sendo aquilo. Você pode fazer aquilo que você quiser, e Deus vai abençoar essa semente que você está pensando aí, e vai prosperar você, meu irmão. Você não entendeu ainda? Por que a igreja está te incentivando? Por que a igreja está te impulsionando? Porque eu quero que a sua mentalidade seja outra. Glória a Deus. Está lá trabalhando na sua empresa, mas está pensando: o que eu posso fazer para aumentar? O que eu posso fazer aqui, ó, para crescer? Ah, tem jeito, pastor? Tem. Ah, eu estou lá trabalhando, trabalho fixo dentro da empresa. Aí eu peguei, isso é só dica para a gente finalizar a mensagem. Aí eu fui lá, peguei R$300 do meu salário. Esse dinheiro é o dinheiro do meu empreendimento. É com ele que eu vou começar. Como assim, pastor? Vou lá e compro. Vou lá no atacadão, vou no lugar, compro umas 4 camisas, 5 camisas bonitas. Valor legal, que dá para ganhar uns, pelo menos de 50% acima. Comprei, vendi aquelas camisas, ganhei aquele dinheiro. Ou dobrei, ou quase dobrei o valor que eu tinha. Aí eu pego aquele valor, vou lá e compro de novo. Esqueço esse dinheiro, estou trabalhando, pagando minhas contas, comprando minha comida, e estou. O que vai acontecer com esse dinheiro, com essa semente aqui? Ela está prosperando, porque não está mexendo no meu. Eu continuo crescendo aqui e
não está mexendo no meu dia a dia. Quando eu assustar, eu vou ter dinheiro para abrir uma loja. É impossível? Eu estou dando um exemplo, mas quantas coisas você pode fazer? Quantos tipos de trabalho, quantas coisas pode vender, quantas coisas você pode prosperar? A questão, irmãos, é ter coragem. A questão é se colocar onde Deus quer você, cultivando e guardando. Porque tem irmãos que esquecem que Deus colocou para cultivar e guardar, aí ele só quer guardar. Onde você está? Eu estou guardando. Guardando o que, Adão? O que Adão tinha para guardar, irmão? A não ser a Eva. Ele ia guardar? Não. Lá já tinha dono para tomar conta. Então o que o Senhor queria com Adão era trabalho. O que o Senhor queria com Adão é cultivar. E você sabe quando que lascou tudo? Você sabe quando que lascou tudo? Provavelmente deve ter sido na hora do almoço. A folga sempre lasca o negócio, entendeu? Porque não é a folga do descanso, não é o desfrute, é a mente vazia, é a oficina. Estou fazendo nada ali para frutinho está ali. Vou comer a frutinha. Aí come a frutinha. Aí resolve o problema danado. Quando vê, todo mundo enrolado, serpente enrolado, branco enrolado, Adão enrolado. Pastor, Deus deu o castigo para o homem de trabalhar. Não, irmão, trabalhar não é castigo. O que Deus falou foi para ele o seguinte: ó, a terra vai te negar o fruto. Você vai ter que, suar para produzir. Não precisava. Agora tem que trabalhar suando. Entende? Só que eu quero te dar uma boa notícia. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida com abundância. Então hoje você pode trabalhar mais aqui do que aqui e ganhar mais. Você pode trabalhar mais aqui do que aqui e ganhar mais. Porque a vida toda eu ouvi: acorda cedo, sai de madrugada, trabalha se quiser crescer. E às vezes a gente sai cedo, trabalha e não cresce, porque está trabalhando só aqui. Mas o Senhor está te chamando para cultivar o teu jardim. Cadê as ideias? Cadê o dinheiro novo? Cadê algo novo que você vai fazer nessa semana para começar algo, para prosperar, para crescer? A sua mente é o lugar onde Deus vai colocar uma ideia nova. E eu estou profetizando nessa igreja que Deus está levantando novos empresários, que Deus está levantando pessoas que vão crescer, acreditar no sonho, acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração. Você só precisa de uma ideia, porque o resto o Senhor vai dar nas suas mãos para que você possa fazer. As ferramentas já estão aí, a semente está aí. Agora a questão é: cabe você. Se coloca de pé. Eu não poderia dar outra palavra nesse culto